das vantagens específicas. Artigo 22. O funcionário policial fará jus ainda às seguintes vantagens. Inciso 1. Gratificação de função policial. 2. Auxílio para moradia. Artigo 23. O policial fará jus à gratificação de função policial por ficar compulsoriamente incompatibilizado para o desempenho de qualquer outra atividade pública ou privada e em razão dos riscos a esta sujeito. Parágrafo 1º. A gratificação a que se refere este artigo será calculada percentualmente sobre o vencimento do cargo efetivo do policial, na forma a ser fixada pelo Presidente da República. Parágrafo 2º. Quando se tratar de ocupante de cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, com atribuições e responsabilidades de natureza policial, a gratificação será calculada sobre o valor do símbolo do cargo, em comissão ou da função gratificada. Parágrafo 2º. Ressalvado o magistério na Academia Nacional de Polícia e na prática profissional em estabelecimento hospitalar para os ocupantes de cargos da série de classes de médicos legistas, ao funcionário policial é vedado exercer outra atividade, qualquer que seja a forma de admissão remunerada ou não, em entidade pública ou empresa privada. Artigo 24. O regime de dedicação integral obriga o funcionário policial à prestação de no mínimo 200 horas mensais de trabalho. Artigo 25. A gratificação de função policial não será paga enquanto o funcionário policial deixar de perceber o vencimento do cargo em virtude da licença ou outro afastamento, salvo quando investido em cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial, hipótese em que continuará a perceber a gratificação na base do vencimento do cargo efetivo. Artigo 26. A gratificação de função policial incorpora-se aos proventos da aposentadoria, à razão de 1/30 do seu valor por ano de efetivo exercício da atividade estritamente policial. Parágrafo único. Para os efeitos de incorporação de que trata este artigo, levar-se-á em conta também o tempo efetivo exercício em atividade estritamente policial, anterior à data da concessão ao funcionário da vantagem prevista no artigo 23. Artigo 27. O funcionário policial casado, quando lotado em delegacia regional, terá direito ao auxílio para moradia correspondente a 10% do seu vencimento mensal. Parágrafo único. O auxílio previsto neste artigo será pago ao funcionário policial até completar 5 anos na localidade, em que, por necessidade do serviço, nela deva residir e desde que não disponha de moradia própria. Artigo 28. Quando o funcionário policial de que trata o artigo anterior ocupar imóvel sob responsabilidade do órgão em que servir, 20% do valor do auxílio previsto no artigo anterior serão recolhidos como receita da União e o restante empregado conforme for estabelecido pelo referido órgão de acordo com as suas peculiaridades. Artigo 29. Quando o funcionário policial ocupar imóvel de outra entidade, a importância referida no artigo 28 terá o seguinte destino. Alínea A. A importância correspondente ao aluguel recolhida ao órgão responsável pelo imóvel. Linha B. O restante empregado na forma estabelecida no artigo anterior em FAI. Artigo 30. Esgotado o prazo previsto no parágrafo único do artigo 27, o funcionário que continuar ocupando o imóvel de responsabilidade da repartição em que servir indenizá-la da importância correspondente ao auxílio para moradia. Parágrafo único. Se a ocupação for de imóvel pertencente a outro órgão, o funcionário indenizá-la pelo aluguel correspondente. Capítulo 4 da Assistência Médica Hospitalar. Artigo 31. Assistência médica hospitalar compreenderá: a linha A. Assistência médica contínua durante o dia e noite ao policial enfermo, acidentado ou ferido, que se encontre hospitalizado. A linha B. Assistência médica ao policial ou sua família, através de laboratórios, policlínicas, gabinetes odontológicos, pronto-socorro e outros serviços assistenciais. Artigo 32. A assistência médica hospitalar será prestada pelos serviços médicos dos órgãos a que pertença ou tenha pertencido o policial, dentro dos recursos próprios colocados à disposição deles. Artigo 33.
o funcionário policial terá hospitalização e tratamento por conta do Estado quando acidentado em serviço ou acometido de doença profissional. Artigo 34. O funcionário policial em atividade, excetuado o disposto no artigo anterior, e aposentado, e bem assim as pessoas de sua família indenizarão no todo ou em parte a assistência médico-hospitalar que lhes for prestada, de acordo com as normas e tabelas que forem aprovadas. Parágrafo único. As indenizações por trabalhos de prótese dentária, ortodontia, obturações, bem como fornecimento de aparelhos ortopédicos, óculos e artigos correlatos, não se beneficiarão de reduções, devendo ser feitas pelo justo valor do material aplicado ou da peça fornecida. Artigo 35. Para efeitos de prestação de assistência médica hospitalar, consideram-se pessoas da família do funcionário policial desde que vivam às suas expensas em sua companhia. Alínea A. O cônjuge. B. Os filhos solteiros menores de 18 anos ou inválidos. E bem assim as filhas ou enteadas solteiras, viúvas ou desquitadas. C. Os descendentes órfãos, menores ou inválidos. D. Os ascendentes em economia própria. E. Os menores que, em virtude de decisão judicial, forem entregues à sua guarda. F. Os irmãos menores e órfãos sem arrimo. Parágrafo único. Continuarão compreendidos nas disposições deste capítulo a viúva do policial, enquanto perdurar a viuvez, e demais dependentes mencionados nas letras B a F, desde que vivam sob a responsabilidade legal da viúva. Artigo 36. Os recursos para a assistência de que trata este capítulo provirão das dotações consignadas no Orçamento Geral da União e do pagamento das indenizações referidas no artigo 34. Capítulo 5 das disposições especiais sobre a aposentadoria. Artigo 37. O funcionário policial será aposentado compulsoriamente aos 65 anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados. Artigo 38. O provento do policial inativo será revisto sempre que ocorrer. Alínea A. Modificação geral dos vencimentos dos funcionários policiais civis em atividade. Ou, alínea B. Reclassificação do cargo que o funcionário policial inativo ocupava ao aposentar-se. Artigo 39. O policial civil, quando aposentado em virtude de acidente de serviço ou moléstia profissional, ou quando acometido de doenças específicas no item 178, item 3, Lei 1711, incorporará os proventos da inatividade, a gratificação da função policial, no valor que percebia ao aposentar-se. Capítulo 6 da prisão especial. Artigo 40. Preso preventivamente em flagrante e em virtude de pronúncia, o funcionário policial, enquanto não perder a condição de funcionário, permanecerá em prisão especial durante o curso da ação penal, até que a sentença transite em julgado. Parágrafo 1º. O funcionário policial, nas condições deste artigo, ficará recolhido à sala especial da repartição em que sirva, sob a responsabilidade de seu dirigente, sendo-lhe defeso exercer qualquer atividade funcional ou sair da repartição sem a expressa autorização do juízo a cuja disposição se encontre. Parágrafo 2º. Publicado no Diário Oficial, o decreto de demissão será a ex-funcionário, encaminhado desde logo o estabelecimento penal, onde permanecerá em sala especial, sem qualquer contato com os demais presos não sujeitos ao mesmo regime, e uma vez condenado, cumprirá a pena que lhe tenha sido imposta nas condições previstas no parágrafo seguinte. Parágrafo 3º. Transitada em julgado a sentença condenatória, será o funcionário encaminhado a estabelecimento penal, onde cumprirá a pena em dependência isolada dos demais presos não abrangidos por esse regime, mas sujeito como eles ao mesmo sistema disciplinar e penitenciário. Parágrafo 4º. Ainda que o funcionário seja condenado, as penas acessórias dos itens 1 e 2 do artigo 68 do Código Penal cumprirá a pena em dependência isolada dos demais presos, na forma do parágrafo anterior. Capítulo 7 dos deveres e das transgressões. Artigo 41. Além do enumerado no artigo 194 da Lei 1711, é dever do funcionário policial frequentar com assiduidade, para fins de aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos profissionais,
Curso instituído periodicamente pela Academia Nacional de Polícia, em que seja compulsoriamente matriculado. Artigo 42. Por desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, o funcionário policial será punido com pena de repreensão agravada em caso de reincidência. Artigo 43. São transgressões disciplinares. Inciso 1. Referir-se de modo depreciativo às autoridades e atos da administração pública, qualquer que seja o meio empregado para esse fim. 2. Divulgar, através de imprensa escrita, falada ou televisionada, fatos ocorridos na repartição. Propiciar-se-lhe a divulgação, bem como referir-se desrespeitosa e depreciativamente às autoridades e atos da administração. 3. Promover manifestações contra atos da administração ou movimentos de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades. 4. Indispor funcionários contra os seus superiores hierárquicos ou provocar velado ostensivamente animosidade entre funcionários. 5. Deixar de pagar com regularidade as pensões a que seja obrigado em virtude de decisão judicial. 6. Deixar habitualmente de saldar dívidas legítimas. 7. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais sem razão de serviço. 8. Praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial. 9. Receber propinas, comissões, presentes ou aferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e sob qualquer pretexto em razão das atribuições que exerce. 10. Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 11. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou aos seus subordinados. 12. Valer-se de cargo com o fim ostensivo ou velado de obter proveito de natureza político-partidária para si ou terceiros. 13. Participar da gerência ou administração da empresa, qualquer que seja a sua natureza. 14. Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário. 15. Praticar a usura em qualquer de suas formas. 16. Pleitear como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos, vantagens e proventos de parentes até segundo grau civil. 17. Faltar à verdade no exercício de suas funções, por malícia ou má-fé. 18. Utilizar-se do anonimato para qualquer fim. 19. Deixar de comunicar imediatamente à autoridade competente faltas ou irregularidades que haja presenciado ou de que haja tido ciência. 20. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir, na esfera de suas atribuições, as leis e regulamentos. 21. Deixar de comunicar à autoridade competente ou a quem a esteja substituindo informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou da boa marcha de serviço, tão logo disso tenha conhecimento. 22. Deixar de informar com presteza os procedimentos que lhe forem encaminhados. 23. Dificultar ou deixar de levar ao conhecimento da autoridade competente, por via hierárquica e em 24 horas, parte, queixa, representação, petição, recurso ou documento que houver recebido, se não estiver na sua alçada, resolvê-lo. 24. Negligenciar ou descumprir a execução de qualquer ordem legítima. 25. Apresentar maliciosamente parte, queixa ou representação. 26. Aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem de autoridade competente ou para que seja retardada a sua execução. 27. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento de obrigação. 28. Provocar a paralisação total ou parcial do serviço policial ou dela participar. 29. Trabalhar mal intencionalmente ou por negligência. 30. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou deixar de participar com antecedência à autoridade a que estiver subordinado, a impossibilidade de comparecer à repartição, salvo motivo justo.
31. Permutar o serviço sem expressa permissão da autoridade competente. 32. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado. 33. Não se apresentar sem motivo justo ao fim de licença para o trato de interesses particulares, férias ou dispensa de serviço, ou ainda depois de saber que qualquer delas foi interrompida por ordem superior. 34. Atribuir-se a qualidade de representante de qualquer repartição do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, ou de seus dirigentes, sem estar expressamente autorizado. 35. Contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas possibilidades financeiras, comprometendo o bom nome da repartição. 36. Frequentar, sem razão de serviço, lugares incompatíveis com o decoro da função policial. 37. Fazer uso indevido da arma, que lhe haja sido confiada para o serviço. 38. Maltratar presos sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial. 39. Permitir que presos conservem em seu poder instrumentos com que possam causar danos nas dependências a que estejam recolhidos ou produzir lesões em terceiros. 40. Omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos presos, sob sua guarda. 41. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão ou ordem judicial, bem como criticá-las. 42. Dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico de modo desrespeitoso. 43. Publicar, sem ordem expressa da autoridade competente, documentos oficiais, embora não reservados, ou ensejar a divulgação do seu conteúdo, no todo ou em parte. 44. Dar-se ao vício da embriaguez. 45. Acumular cargos públicos, ressalvadas as exceções previstas na Constituição. 46. Deixar sem justa causa de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou pela autoridade competente. 47. Deixar de concluir prazos legais sem motivo justo, inquéritos policiais ou disciplinares, ou, quanto a estes últimos, como membro da respectiva comissão, negligenciar no cumprimento das obrigações a que lhes são inerentes. 48. Prevalecer-se abusivamente da condição de funcionário policial. 49. Negligenciar a guarda de objetos pertencentes à repartição e que, em decorrência da função ou para o seu exercício, lhe tenham sido confiados, possibilitando que se danifique ou extravie. 50. Dar causa intencionalmente ao extravio ou danificação de objetos pertencentes à repartição e que, para fins mencionados no item anterior, estejam confiados à sua guarda. 51. Entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios aos bons costumes. 52. Indicar ou insinuar nome do advogado para assistir pessoa que se encontra respondendo a processo ou inquérito policial. 53. Exercer a qualquer título a atividade pública ou privada, profissional, liberal, estranha a seu cargo. 54. Lançar em livros oficiais de registro anotações, queixas, reivindicações ou quaisquer outras matérias estranhas à finalidade deles. 55. Adquirir para revenda de associações de classe ou entidades beneficentes, em geral, gêneros ou quaisquer mercadorias. 56. Impedir ou tornar impraticável, por qualquer meio, na fase do inquérito policial e durante o interrogatório do indiciado, mesmo ocorrendo incomunicabilidade, a presença de seu advogado. 57. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso do poder. 58. Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento, não autorizado em lei. 59. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão em flagrante de qualquer pessoa. 60. Levar à prisão e nela conservar quem quer que se proponha a prestar fiança permitida em lei. 61. Cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa que não tenha apoio em lei. 62. Praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio da pessoa natural ou jurídica com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. 63. Atentar com abuso de autoridade ou prevalecendo-se dela
contra a inviolabilidade de domicílio.